Olá, querido irmão, querida irmã, que alegria ter você aqui comigo mais uma vez. É sempre uma bênção poder compartilhar a palavra de Deus e meditar juntos nas riquezas espirituais que o Senhor nos concede a cada novo amanhecer. Hoje, quero acolher você com carinho e dizer que não importa como foi o seu dia, se foi cheio de lutas, de alegrias ou de preocupações, saiba que aqui é um espaço preparado para você encontrar alívio, esperança e fortalecimento espiritual. O nosso Deus é um Pai amoroso que se importa com cada detalhe da sua vida. E é por isso que Ele nos permite estarmos juntos nesta caminhada, ainda que seja através de uma tela, mas unidos em um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. Eu quero que você se sinta em casa, que perceba neste momento que esta mensagem não chegou até você por acaso, mas porque o Senhor tem algo especial para ministrar ao seu coração. Muitas vezes buscamos respostas em tantos lugares e acabamos esquecendo que a verdadeira fonte de paz, de sabedoria e de força está em Jesus Cristo. Então, abra o seu coração. Permita que esta palavra encontre lugar em sua vida e que ela produza frutos de fé, esperança e transformação. E já quero aproveitar para pedir que, se esta mensagem edificar a sua vida, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e também o seu comentário. O seu engajamento é muito importante para que esta palavra chegue a mais pessoas que também precisam de um toque de Deus em suas vidas. Juntos, podemos formar uma corrente de fé e amor, espalhando a mensagem do Evangelho para muitos corações. Palavra do dia, mensagem e oração da noite. Hoje quero convidar você, meu querido irmão e minha querida irmã, a abrir o coração para uma das passagens mais comoventes e inspiradoras que encontramos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos conta, no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 43, sobre uma mulher que sofria, havia 12 anos, de um fluxo de sangue. Ela havia gastado tudo o que possuía com médicos, procurando alívio e cura, mas nenhum deles conseguiu lhe devolver a saúde. Imagine comigo o peso dessa dor, não apenas física, mas também emocional e espiritual. 12 anos é um longo tempo. São 12 anos de tentativas frustradas, de sonhos adiados, de isolamento e de tristeza. Mas aquela mulher, mesmo em meio ao sofrimento prolongado, manteve viva dentro de si uma centelha de esperança. Ela ouviu falar de Jesus, ouviu falar daquele que curava os enfermos, libertava os oprimidos e transformava vidas. E no seu coração nasceu uma fé ousada, uma fé que não se conformava em continuar vivendo daquela forma. Ela tomou uma decisão. Se apenas conseguisse tocar nas vestes de Jesus, acreditava que seria curada. Que fé extraordinária! Que coragem para alguém que já havia enfrentado tantas decepções e esperava uma solução que parecia nunca chegar. Amado irmão, amada irmã, a palavra de Deus nos mostra aqui um princípio espiritual muito importante. Não importa quanto tempo dure a luta, não importa o quanto já tentamos de tantas formas e não conseguimos, existe um lugar de cura, restauração e esperança. E esse lugar está em Jesus Cristo. Ele é a fonte da vida. Ele é o médico dos médicos. Ele é aquele que pode transformar até mesmo as situações que parecem impossíveis. Essa mulher poderia ter desistido, poderia ter se conformado com a sua condição, mas ela decidiu dar um passo de fé. Muitas vezes, nós também nos encontramos em situações em que parece não haver saída. Talvez você esteja enfrentando um problema de saúde, uma dificuldade financeira, uma crise familiar ou até mesmo um vazio na alma. E talvez já tenha tentado de tudo, buscado soluções humanas, corrido atrás de respostas, mas nada parece resolver. É justamente nesse ponto que a fé entra em ação. Quando tudo parece perdido, é aí que o poder de Deus se manifesta de forma ainda mais gloriosa.
O que mais me impressiona nesse relato é a forma como Jesus responde à fé daquela mulher. O Evangelho de Lucas continua nos mostrando que, ao tocar na orla das vestes de Jesus, imediatamente o fluxo de sangue estancou. A cura foi instantânea, mas Jesus não apenas permitiu que a cura acontecesse, ele também quis olhar para aquela mulher, quis conversar com ela, quis afirmar diante de todos que a fé dela havia sido a chave para a transformação. Ele disse: "Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vai em paz." Veja como Jesus não apenas curou a doença física, mas também restaurou a dignidade, a identidade e a paz interior daquela mulher. Meu irmão e minha irmã, a palavra do dia vem para nos lembrar que Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua curando, restaurando, salvando e transformando vidas. A mensagem desta noite é que não importa quanto tempo você esteja esperando por um milagre, não importa quantas portas já se fecharam ou quantos não você já ouviu, se você tocar em Jesus com fé, Ele é poderoso para mudar a sua história. Por isso, permita que essa palavra penetre fundo no seu coração. Hoje é o tempo de renovar a esperança, de reacender a fé e de entregar a Jesus as suas lutas e dores. Ele conhece cada lágrima que você derramou. Ele sabe do seu cansaço, mas também está pronto para derramar sobre você um renovo de força, paz e alegria. Meu irmão e minha irmã em Cristo, estamos diante de uma das passagens mais ricas em significado espiritual do Evangelho. A história daquela mulher que sofria havia 12 anos com um fluxo de sangue não é apenas um relato histórico, mas um retrato vivo de como a fé pode transformar realidades, mesmo as que parecem irreversíveis. O evangelista Lucas, ao narrar este episódio, nos mostra mais do que um milagre físico. Ele revela o poder da fé e o coração compassivo de Jesus. Aquela mulher estava marcada não apenas por uma doença, mas por um estigma social. De acordo com a lei de Moisés, registrada no livro de Levítico, capítulo 15, qualquer mulher com fluxo de sangue contínuo era considerada impura. Isso significa que, por 12 longos anos, ela não apenas enfrentou dor e fraqueza física, mas também solidão, rejeição e exclusão da comunidade. Imagine a profundidade desse sofrimento. Não podia tocar nas pessoas, não podia frequentar o templo, não podia viver a normalidade do convívio. Sua vida foi marcada pelo isolamento. Mas a fé que ela depositou em Jesus foi maior do que todo o peso da rejeição. Ela não olhou para os obstáculos, não se deixou vencer pela vergonha ou pela desesperança. Ela decidiu romper barreiras e se aproximar de Jesus, ainda que fosse apenas para tocar na borda de suas vestes. Isso nos ensina que, quando a fé é verdadeira, não precisa de palavras elaboradas, nem de grandes aparências. Basta um coração que crê. O toque daquela mulher foi diferente de todos os outros. A multidão apertava Jesus de todos os lados, mas apenas o toque dela foi capaz de extrair virtude, poder e milagre. Por quê? Porque havia fé. Isso nos leva a refletir sobre quantas vezes nós mesmos estamos próximos de Jesus, ouvimos falar dele, participamos de cultos, lemos a palavra, mas não experimentamos transformação porque não nos aproximamos com fé genuína. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, a palavra de Deus nos ensina: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé é a chave que abre a porta do impossível. Não é a fé em nós mesmos, não é a fé nas circunstâncias, mas a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Veja também o que Jesus disse em Marcos capítulo 9, versículo 23. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Essa declaração é poderosa, porque nos lembra que não há limites para a ação de Deus na vida daquele que confia nele.
A mulher do fluxo de sangue acreditou que um simples toque seria suficiente. E foi exatamente isso que aconteceu. Um simples gesto de fé trouxe uma cura completa e instantânea. Agora, vamos aplicar essa mensagem à nossa vida prática. Quantas vezes nós também carregamos feridas por anos? Pode não ser um fluxo de sangue, mas pode ser uma ferida na alma, um trauma do passado, uma decepção que não cicatriza, um relacionamento quebrado, uma luta financeira interminável. Muitas vezes vamos de um lado para o outro, como aquela mulher foi de médico em médico, tentando resolver com as nossas próprias forças, mas percebemos que nada muda. É nesse momento que precisamos aprender com ela. Levar nossas dores diretamente a Jesus. Jesus não apenas pode curar as nossas doenças físicas, mas também pode curar as feridas do coração, pode restaurar famílias, pode trazer paz onde há tormenta. Ele mesmo declarou em João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a promessa que nos dá esperança em meio às lutas. Outra passagem que se conecta profundamente com esse episódio é a de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O sacrifício de Jesus na cruz garantiu não apenas perdão dos pecados, mas também cura e restauração para todo aquele que crê. Assim como aquela mulher foi ousada e rompeu barreiras para tocar em Jesus, nós também precisamos romper barreiras hoje. Talvez barreiras de medo, de incredulidade, de vergonha, de orgulho. Talvez o que te impede de experimentar um milagre não seja a doença em si, mas a falta de coragem para se lançar nos braços de Jesus. Querido e amado irmão e querida e amada irmã, eu quero te lembrar que Jesus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. A sua palavra, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, afirma: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso significa que o mesmo poder que curou aquela mulher está disponível hoje para mim e para você. A história dela não termina apenas com a cura física. Jesus a chama de filha. Isso é extraordinário. Ele não apenas estanca o fluxo de sangue, mas também restaura sua identidade, devolve-lhe dignidade, honra e pertencimento. Aquela que antes era rejeitada, agora é acolhida como filha amada de Deus. Esse é o maior milagre. Quando reconhecemos que em Cristo encontramos não apenas solução para os nossos problemas, mas também uma nova identidade, uma nova vida e uma nova esperança. Por isso, a mensagem para nós hoje é clara: se aproxime de Jesus com fé. Não importa quanto tempo você tem esperado, não importa quantas frustrações você já enfrentou, Jesus continua sendo o mesmo. E Ele pode transformar a sua história, assim como transformou a daquela mulher. Querido irmão, querida irmã, depois de meditarmos profundamente sobre a passagem da mulher que sofria havia 12 anos e recebeu a cura ao tocar nas vestes de Jesus, quero agora te conduzir a uma reflexão final que encha o seu coração de esperança, fé renovada e confiança plena em Deus. Muitas vezes, ao ouvirmos uma história de milagre como essa, pensamos: será que um dia Deus fará o mesmo por mim? Talvez você esteja vivendo uma luta tão grande que parece não ter solução. Talvez os médicos já tenham dado um diagnóstico desfavorável. Talvez as portas de emprego estejam fechadas. Talvez a sua família esteja passando por um momento de crise. Ou até mesmo a sua alma esteja cansada de tanto esperar. Mas a palavra de Deus nos garante que o Senhor nunca esquece dos seus filhos. O salmista, no livro de Salmos, capítulo 30, versículo 5, declarou: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Esta é uma promessa que nos mostra que nenhuma dor é eterna quando caminhamos com Cristo. A noite pode ser longa, mas amanhã sempre chega. A tempestade pode ser intensa, mas não dura para sempre. A mulher do fluxo de sangue viveu 12 anos de escuridão, mas bastou um toque em Jesus para que a luz da manhã brilhasse sobre ela. E eu quero te dizer algo profético hoje. Ainda que você esteja em uma longa noite de lutas, Jesus está pronto para trazer a sua manhã de vitória. Talvez os anos tenham passado e você tenha perdido a esperança, mas o Senhor continua sendo fiel. A Bíblia nos mostra, em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe um tempo de espera, mas também existe um tempo de resposta. E talvez o seu tempo de resposta esteja mais perto do que você imagina. Outra promessa poderosa está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, quando o Senhor declara: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Veja como Deus pensa em você. Mesmo que o cenário ao seu redor seja de dor ou de incertezas, o coração de Deus continua cheio de planos de paz para a sua vida. Ele deseja que você prospere, que você tenha esperança e que o seu futuro esteja firmado em suas promessas. E talvez você pergunte: mas o que eu preciso fazer para viver esse futuro? A resposta é a mesma que a mulher do fluxo de sangue encontrou: ter fé e se aproximar de Jesus. Não existe segredo escondido, não existe fórmula mágica, existe apenas uma chave: a fé. Quando você decide crer, ainda que tudo ao redor diga o contrário, você libera o poder de Deus para agir na sua vida. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa promessa continua válida até hoje. Ele não olha para o seu passado. Ele não rejeita você por causa dos erros que cometeu. Ele apenas estende os braços e convida você a se aproximar. É nesse abraço que encontramos descanso, força e renovo. Amado irmão e amada irmã, o que eu quero te dizer neste encerramento é: não desista. Ainda que a caminhada esteja difícil, ainda que as lágrimas tenham sido muitas, ainda que os sonhos pareçam distantes, confie no Senhor. Ele tem poder para reverter situações, para abrir caminhos onde não há, para restaurar o que foi perdido e para curar feridas que ninguém mais conseguiu curar. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Isso significa que a vitória já está garantida em Cristo Jesus. Não importa a batalha, a vitória já é sua, porque Ele já venceu na cruz por você. E quero te lembrar também das palavras de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a promessa para você hoje. Deus vai renovar as suas forças. Ele vai te levantar, vai te dar asas como águia para voar acima das tempestades, vai te dar resistência para continuar e vai te sustentar até que você veja a vitória. Não sei qual é o seu fluxo de sangue, não sei qual é a dor que você tem carregado por anos, mas sei que Jesus continua passando em nosso caminho. Ele está presente neste exato momento, na sua casa, no lugar em que você está assistindo ou ouvindo esta mensagem. E Ele só espera que você dê um passo de fé. Toque nele hoje, ainda que seja um toque simples, mas que venha de um coração sincero. Permita que a esperança renasça. Permita que a alegria seja restaurada. Permita que o amor de Cristo te envolva e que a sua vida seja transformada. E antes de orarmos juntos, quero reforçar o convite.
Se esta mensagem falou ao seu coração, se ela trouxe esperança e fé para a sua vida, inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários o que Deus falou com você hoje. Isso não é apenas para fortalecer o canal, mas principalmente para testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo e abençoar outras pessoas que também precisam dessa palavra. Senhor amado, Pai bondoso e misericordioso, nós nos reunimos neste momento em espírito e em verdade para clamar a Ti. Obrigado, Senhor, por esta palavra que encheu o nosso coração de fé e esperança. Obrigado porque aprendemos, através do exemplo da mulher do fluxo de sangue, que nada é impossível para aqueles que confiam em Ti. Pai, assim como aquela mulher sofreu por 12 anos, muitos dos meus irmãos e irmãs que oram comigo agora também carregam dores e lutas de longa data. Alguns enfrentam enfermidades, outros têm batalhas emocionais, financeiras ou espirituais. Mas hoje, Senhor, nós nos aproximamos de Ti com fé, crendo que basta um toque Teu para que tudo seja transformado. Jesus amado, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como curaste aquela mulher, cura também hoje os corações feridos, as mentes cansadas e os corpos enfermos. Derrama sobre cada vida que ora comigo o Teu poder restaurador. Que a virtude que saiu de Ti naquele dia continue fluindo para curar, libertar e renovar. Senhor, declaramos que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Levantamos nossas mãos em rendição e confiança, pedindo que o Teu Espírito Santo nos fortaleça e nos ajude a permanecer firmes, mesmo em meio às lutas. Confiamos em Tuas promessas, Senhor. Renovamos hoje a nossa esperança e descansamos em Ti, crendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em nome de Jesus, Te agradecemos e entregamos todas as coisas em Tuas mãos. Amém. Querido e amado irmão, querida e amada irmã, este foi o nosso Palavra do Dia, mensagem e oração da noite. Se esta palavra tocou a sua vida, não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe nos comentários o que o Senhor ministrou ao seu coração.